Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o tema é fascinante, para dizer um mínimo: buracos negros. Oi. Sim, um dos assuntos mais extremos do universo, né? Exato. A gente tem aqui um material bem completo, artigos, notas, que vão desde o básico, tipo o que são, como se formam, Uhum. até como a gente consegue detectar algo que, em teoria, não se vê. Isso. E também o papel deles no cosmos e, claro, aquela ideia surpreendente do Stephen Hawking, de que talvez eles não durem para sempre. A famosa radiação Hawking. Essa mesmo. Então, nossa ideia aqui é destrinchar esse material, pegar o essencial da física, das observações, enfim, entender melhor esses gigantes. Ok, vamos lá. Começando pelo básico mesmo. O que, afinal, define um buraco negro? Olha, de forma bem direta, é uma região no espaço-tempo onde a gravidade fica tão intensa, tão absurda, que nada consegue escapar. Nada mesmo. Nem a luz, que é o limite de velocidade do universo, depois que algo cruza uma certa fronteira ali, já era. É um ponto sem retorno. E essa gravidade maluca, como que ela aparece? Pelo que eu li aqui, tem a ver com pegar muita matéria e espremer num espaço minúsculo, é isso? É exatamente essa a ideia central. Pensa numa quantidade enorme de massa, tipo várias vezes a massa do Sol, comprimida num volume ridiculamente pequeno. Tipo uma cabeça de alfinete. Ou menor ainda. Teoricamente, no centro seria um ponto de volume zero e densidade infinita, a tal da singularidade. Mas, claro, isso já entra nas complicações da teoria. O importante é, essa concentração extrema de massa distorce o espaço-tempo ao redor de um jeito radical. E aí entram aqueles conceitos-chave, né? Horizonte de eventos, singularidade. Exato. O horizonte de eventos é essa fronteira que eu mencionei. Pensa nela como uma membrana invisível, mas que só funciona num sentido. Para dentro. Cruzou, não volta. É a porta de não retorno. Perfeito. E lá no centro teórico, escondida por esse horizonte, estaria a singularidade. É lá que, segundo a relatividade geral, toda a massa estaria concentrada, num ponto com densidade infinita. É essa densidade inimaginável que gera a gravidade extrema. É, realmente, foge da nossa experiência do dia a dia. E como que a natureza, como que o universo cria uma coisa dessas? As fontes falam muito do fim da vida de estrelas gigantes. É o caminho mais conhecido, sim. Pelo menos para os buracos negros de massa estelar. Acontece quando estrelas bem maiores que o nosso Sol, muitas vezes a massa dele, chegam no fim da vida. Elas ficam sem combustível. Isso, elas queimam hidrogênio, depois hélio e elementos cada vez mais pesados no núcleo. Isso gera uma pressão para fora que equilibra a gravidade que quer esmagar a estrela. Ah, tipo uma batalha interna. Exatamente. Mas quando o combustível nuclear acaba, essa pressão interna some. E aí, a gravidade vence. De forma catastrófica. Colapso total. Rapidíssimo. O núcleo da estrela desaba sobre si mesmo, sem nada para frear. E é nesse colapso que se forma o buraco negro, com a singularidade lá dentro e o horizonte de eventos marcando o limite. Isso sempre me leva a perguntar: e o nosso Sol? A gente corre esse risco? Ele pode virar um buraco negro um dia? Essa é uma dúvida clássica. Mas olha, pode ficar tranquila. O Sol não tem massa nem perto do suficiente para isso. Ufa! Ele é muito leve para esse final dramático. Estrelas como o Sol seguem outro caminho. Vão inchar, virar uma gigante vermelha e depois encolher para uma anã branca. Bem mais tranquilo. Menos mal, bom saber. Mas é curioso que essa ideia de corpos super densos, que nem a luz escapa, não nasceu com Einstein, né? O material fala de umas ideias lá no século XVIII. É verdade. É fascinante isso. Lá no finalzinho do século XVIII, um inglês, John Michell, e um francês, Pierre-Simon Laplace, de forma independente tiveram essa sacada. Usando a física do Newton. Exato. Eles calcularam que, se um objeto fosse massivo e compacto o suficiente, a velocidade para escapar da sua gravidade seria maior que a da luz. E como nada pode ir mais rápido que a luz não escaparia. Seriam estrelas escuras. Isso, uma ideia muito à frente do tempo deles. Claro, a base teórica sólida mesmo, a que a gente usa hoje, veio bem depois. Com Einstein e a relatividade geral em 1915. Exatamente.
A teoria de Einstein descreve a gravidade não como uma força, mas como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa e energia. E olha que rápido. Já em 1916, né? O Schwarzschild. Isso. Karl Schwarzschild achou a primeira solução exata para as equações de Einstein no caso de uma massa esférica parada. E essa solução matemática já tinha lá naturalmente essa superfície de não retorno, horizonte de eventos. Mas pelo que entendi, demorou para levarem isso a sério como algo real, né? Era mais uma curiosidade matemática. Por muito tempo foi assim. Décadas, na verdade. Muitos físicos viam a solução de Schwarzschild e a ideia do buraco negro como uma consequência extrema, talvez até um artefato das equações, não algo que existiria de verdade no universo. E o que fez mudar essa visão? Quando que a ciência começou a pensar, opa, talvez isso exista mesmo? A virada aconteceu mais ali pelos anos 60. Vários trabalhos teóricos importantes mostraram que o colapso gravitacional, que leva à formação dessas singularidades, era uma consequência quase inevitável para estrelas massivas o suficiente, segundo a própria relatividade geral. Ah, então a teoria ficou mais robusta. Muito mais. Isso deu um gás enorme para procurar evidências lá fora, no céu. E aí, em 1971, veio o primeiro candidato forte, Cygnus X1. Uma fonte de raio-x. Isso, muito brilhante em raio-x. Parecia ser um sistema com duas estrelas, uma normal, visível, e outra invisível, mas muito massiva, que puxava a matéria da companheira. Massiva demais para ser uma estrela de nêutrons, que é outro tipo de resto de estrela compacta. Então o buraco negro era a melhor explicação. Exato, foi o primeiro grande indício observacional. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Se eles são negros, se não emitem luz, como raios a gente acha eles? Como detectar o indetectável? Ah, essa é a beleza da coisa. É um desafio, claro, mas a chave é: a gente não vê o buraco negro diretamente, mas a gente vê o estrago que a gravidade dele causa ao redor. Os efeitos, né? Sim, os efeitos gravitacionais. Uma técnica é ficar de olho em estrelas. Se você vê uma estrela orbitando muito rápido em torno de, aparentemente, nada... Tem algo massivo ali puxando ela. Exato. Analisando a órbita dessa estrela, a velocidade, o período, a gente consegue calcular a massa do objeto invisível. Se essa massa for muito grande e estiver num espaço muito pequeno, um buraco negro vira o suspeito número 1. Faz sentido. E o material também fala bastante daqueles discos de matéria caindo no buraco negro, os discos de acreção. Isso. Ajuda demais. É uma das principais formas de ver a presença deles. Imagina um buraco negro que tem uma estrela companheira perto, ou que está passando por uma nuvem de gás. Ele rouba a matéria. Isso, a gravidade dele puxa esse material. Mas a matéria não cai direto, tipo ralo abaixo. Ela geralmente forma um disco ao redor do buraco negro, espiralando para dentro em altíssima velocidade. É o disco de acreção. E aí que esquenta. E como esquenta? O atrito entre as partículas de gás nesse disco girando freneticamente é brutal. Aquece o material a milhões, às vezes bilhões de graus. Nossa! E esse plasma superaquecido brilha intensamente. Não em luz visível, talvez, mas em raios-x, raios gama, radiação de alta energia que os nossos telescópios conseguem captar lá do espaço. Que paradoxo, né? O objeto mais escuro do universo sendo revelado por um dos brilhos mais intensos. Exatamente. Então a escuridão deles acaba gerando luz indiretamente? Então aquelas fotos que rodaram o mundo. M87, Sagitário A, no centro da nossa galáxia. Aquilo não é o buraco negro em si. Não é o buraco negro em si. O que aquelas imagens incríveis do Event Horizon Telescope, o EHT, mostram é a sombra do buraco negro. A sombra. É. Pensa assim, você tem o gás superaquecido brilhando intensamente ao redor do buraco negro. O horizonte de eventos funciona como uma barreira. A luz que vem de trás dele não consegue escapar para nós. Então o que a gente vê é essa silhueta escura, a sombra do horizonte de eventos, contra o fundo brilhante do gás. Ah, agora entendi. É a ausência de luz vinda daquela região central, projetada no material brilhante ao redor. Exatamente. É uma confirmação visual fantástica de que eles estão lá e que a relatividade geral descreve bem o que acontece nesses ambientes extremos. Mudou minha forma de ver essas imagens agora.
E falando no Sagitário A, lá no coração da Via Láctea, o material sugere que esses buracos negros gigantescos, os supermassivos, têm um papel mais ativo, né? Não são só engolidores de matéria. Sim, sim, essa é uma área de pesquisa super quente hoje em dia. Aquela imagem antiga do buraco negro como um aspirador de pó cósmico é muito simplista. Ele faz mais do que só sugar. Muito mais. Os buracos negros supermassivos, que a gente acha que existem no centro da maioria das galáxias grandes, tipo a nossa, parecem ter um papel fundamental na evolução dessas galáxias inteiras. Como assim? Eles influenciam a formação de estrelas na galáxia toda. Exato. Se a gente conectar isso com o quadro geral, pensa na energia que é liberada quando esses gigantes estão ativos, quando estão comendo, ou seja, quando tem gás e poeira caindo neles pelo disco de acreção. Aquela radiação intensa que você mencionou. Isso. E às vezes, além da radiação, eles lançam jatos enormes de partículas, quase na velocidade da luz. Essa energia toda, essa retroalimentação, pode aquecer ou até varrer para longe o gás frio em regiões enormes da galáxia. E gás frio é matéria-prima para novas estrelas. Exatamente. Então, ao mexer com gás frio, eles acabam regulando quantas estrelas novas podem se formar na galáxia. Às vezes inibem a formação, às vezes talvez até estimulem em outras áreas. Funcionam como um termostato cósmico. Que demais. Eles meio que esculpem a própria galáxia onde moram. De certa forma, sim. Ajudam a ditar o ritmo de crescimento dela. E aquelas imagens do EHT, primeiro a de M87 em 2019, depois a do nosso Sagitário A em 2022, devem ter sido um marco para consolidar essa visão, imagino. Com certeza absoluta. Foi um triunfo tecnológico, claro, mas também conceitual. Foi a prova visual mais direta que a gente já teve. Ver aquela sombra ali batendo com as previsões da relatividade geral, em gravidade extrema, confirmou décadas de teoria e observação indireta de um jeito muito poderoso. Fantástico. Agora vamos entrar numa parte que, confesso, dá um nó na cabeça. Se nada escapa de um buraco negro, a lógica diria que eles são para sempre, né? Imutáveis. Mas aí vem o Stephen Hawking com uma ideia diferente. Essa é talvez uma das ideias mais profundas e revolucionárias da física teórica do último século. A visão clássica, só com a relatividade geral, era essa mesmo. Buraco negro é prisão perpétua. Fim de papo. Matéria e informação entram, mas não saem. Isso. Mas aí, em 1974, o Hawking fez uma coisa muito ousada. Ele decidiu misturar a relatividade geral, que descreve o muito grande, a gravidade, com a mecânica quântica, que descreve o muito pequeno, o mundo das partículas. Duas teorias que normalmente não se bicam muito bem. Exatamente. E ele aplicou essa mistura para entender o que acontece bem ali, na bordinha do horizonte de eventos. Um território conceitual onde as duas teorias pareciam dar respostas diferentes. E o que essa fusão improvável mostrou? O que a quântica faz perto de um buraco negro? O Hawking descobriu algo surpreendente. Por causa de efeitos quânticos bem sutis, os buracos negros não deveriam ser totalmente negros. Como assim? Eles deveriam emitir, espontaneamente, um fluxo muito, muito fraquinho de partículas, como se eles tivessem uma temperatura, embora baixíssima. Essa emissão ficou conhecida como radiação Hawking. Mas como, se nada escapa, as fontes falam de pares de partículas virtuais, é isso? É a explicação mais comum, embora seja uma analogia simplificada. A ideia vem do vácuo quântico. Segundo a mecânica quântica, o espaço vazio, na verdade, está borbulhando de atividade. Pares de partícula e antipartícula surgem do nada e se aniquilam quase que instantaneamente. São as partículas virtuais. Ok, isso já é estranho por si só. A quântica é assim. Aí o Hawking pensou, e se um desses pares surge bem na beirinha do horizonte de eventos? Poderia acontecer que um membro do par caísse para dentro do buraco negro e o outro conseguisse escapar para o espaço. Ah, e o que escapou? Para alguém olhando de longe, pareceria que o buraco negro acabou de emitir aquela partícula. Mesmo que ela não tenha vindo de dentro, mas sim do espaço logo ali fora. Entendi a lógica. É um efeito de borda, então. Exato.
um efeito quântico acontecendo na fronteira definida pela relatividade geral. Tá, então o buraco negro tá, tipo, vazando energia na forma dessas partículas que escapam. Isso afeta o buraco negro em si? Afeta, e muito. Aí entra a questão da conservação de energia. A partícula que escapa leva a energia positiva para longe. Para tudo continuar equilibrado, a partícula que caiu para dentro tem que ter tido, de alguma forma, uma energia negativa em relação ao universo lá fora. Energia negativa. É um conceito complicado da teoria, mas o resultado final é que, ao criar essa partícula que escapa com energia positiva, o buraco negro tem que perder energia. E pela famosa equação do Einstein, E igual mc². Perder energia significa perder massa. Exatamente. Ao emitir radiação Hawking, o buraco negro está, na verdade, perdendo massa. Muito, muito devagar, mas está. Peraí, se ele perde massa, ele encolhe. Ele pode evaporar, sumir. Teoricamente, sim. Essa é a conclusão mais chocante e revolucionária da radiação Hawking. Os buracos negros não seriam eternos. Eles estariam lentamente evaporando. Caramba! Isso muda tudo. Muda mesmo. E a taxa dessa evaporação depende da massa. Quanto menor o buraco negro, mais quente ele é, ou seja, maior a taxa de emissão e mais rápido ele evapora. Quanto maior o buraco negro, mais frio ele é e mais devagar o processo acontece. E para os buracos negros que a gente conhece, os de massa estelar, os supermassivos, quão devagar é esse devagar? É quase inimaginavelmente devagar. É aí que a gente vê que, na prática, não é algo que a gente vai observar tão cedo. Tipo, quanto tempo? Para um buraco negro com a massa do Sol, as fontes calculam algo como 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente. 10 com 67 zeros depois? Exato. Para ter uma ideia, a idade atual do universo é uns 13,8 bilhões de anos, que é mais ou menos 1,4 vezes 10 elevado a 10 anos. É uma escala de tempo que a gente nem consegue conceber direito. Faz a idade do universo parecer um piscar de olhos. E para os supermassivos, então, é mais tempo ainda. Muito, muito mais. Bilhões de vezes mais tempo. Então, para todos os efeitos práticos, no universo atual, eles são permanentes. Mas a teoria diz que não são fundamentalmente permanentes. Entendi. Mas, hipoteticamente, se a gente pudesse esperar todo esse tempo, como seria o fim? Ele só some? A teoria prevê um final mais espetacular. Conforme o buraco negro perde massa, ele encolhe. E como a taxa de evaporação aumenta para massas menores, ele começa a irradiar cada vez mais rápido. Fica mais quente? Isso. Nos seus últimos momentos, quando a massa já estivesse bem pequena, a evaporação se tornaria violentíssima. A previsão é que ele terminaria numa explosão final, liberando um monte de partículas de alta energia. Um estouro final. Que irônico para algo definido pela escuridão. Pois é. Um fim bem barulhento para um objeto que parecia ser o símbolo da quietude e permanência eternas. Nossa, que jornada. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui no material, definimos o que são, como eles nascem das estrelas gigantes, como a gente detecta eles indiretamente pelo efeito gravitacional e pela radiação da matéria caindo. Vimos o papel ativo deles na evolução das galáxias como reguladores cósmicos. E agora essa ideia de que, por causa da mecânica quântica, eles podem não ser eternos, podem evaporar nesse processo incrivelmente lento da radiação Hawking. O que tudo isso significa no fim das contas? Significa, eu acho, que os buracos negros são muito mais complexos e dinâmicos do que a gente imaginava inicialmente. Eles não são só pontos finais da matéria, são verdadeiros laboratórios cósmicos. Onde as grandes teorias se encontram, ou se confrontam. Exatamente. São palco onde a relatividade geral e a mecânica quântica precisam conversar. E eles são atores importantes na história do universo. E talvez o mais profundo, essa ideia da evaporação, nos mostra que mesmo as estruturas que parecem mais estáveis, mais definitivas no cosmos, talvez tenham um fim. Mesmo que seja num futuro absurdamente distante. Isso. Mostra que a realidade física é cheia de surpresas, é mais interligada do que parece, e que ainda temos muito que aprender para unificar essas grandes teorias, a da gravidade e a do mundo quântico. Foi uma exploração incrível do material que a gente tinha, desde aquelas primeiras ideias das estrelas escuras,
passando pela confirmação com Einstein e as observações, até essa possibilidade quântica de um fim. E para fechar, talvez deixar um último pensamento aqui que surge dessa discussão toda. Se a evaporação pela radiação Hawking é tão lenta para os buracos negros que a gente vê por aí, será que ela é mesmo o único jeito deles acabarem? Você diz, talvez existam outros processos. É uma pergunta que fica no ar, né? Será que em eras futuras do universo, muito distantes, ou com alguma física que a gente ainda não conhece, poderiam existir outros mecanismos para acelerar o fim deles? Ou será que a previsão do Hawking, essa ponte incrível entre o grande e o pequeno, é mesmo o destino final e inevitável, mesmo que seja num futuro que desafia a nossa imaginação? É uma daquelas grandes questões em aberto, né? Na fronteira do que a gente sabe sobre o universo. Exatamente. Mostra como o estudo dos buracos negros continua empurrando os limites do nosso conhecimento. Um pensamento realmente intrigante para a gente encerrar essa nossa análise aprofundada das fontes sobre o universo misterioso e fascinante dos buracos negros.